Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar da meta 6, a pele e as sensações. Esse conteúdo ele está na página 216, então dando uma sequência ao que nós estávamos falando na aula passada sobre as camadas da pele. A gente observa nessa imagem as duas camadas, tanto a epiderme, que é aquela camada mais superficial, quanto a derme, uma camada mais profunda, e ainda faltando a terceira e última camada, que seria a hipoderme ou tela subcutânea, que formam a pele. Falando sobre isso, a gente vai falar das sensações táteis, né? Então, as células receptoras, elas apresentam especializações na pele e elas se transformam em estímulos e em impulsos nervosos, que são transmitidos por meio de nervos, e ali vocês veem o nosso cérebro, né? A parte central do sistema nervoso, onde ele será interpretado. Então há uma integração direta entre pele e sistema nervoso. Os impulsos nervosos gerados pelos receptores táteis e termorreceptores, eles são encaminhados à parte central do sistema nervoso, que localiza-se lá na região do corpo, de onde veio o estímulo. E ele pode interpretar aquela informação relacionada à textura, à temperatura do objeto que tocou a pele. Então, ali nós temos 4 tipos de corpúsculos táteis. Um relacionado à sensação do tocar, outro relacionado às sensações de forma, de volume, e o de frio e do calor. E ainda essas sensações, elas ficam mais perceptíveis, né? Elas são mais sensíveis em alguns pontos do nosso corpo, principalmente na extremidade dos dedos. Como você observa lá na página 217, a gente consegue, através da leitura em braille, né? A leitura pelo sistema braille, a pessoa vai utilizar o tato para perceber os símbolos, ou seja, as letras, o alfabeto, transcrito em relevo, né, para facilitar a leitura. Todos os sentidos do nosso corpo, eles são extremamente importantes. O tato possibilita a percepção das texturas. Então, através do tato que a gente percebe a pressão, a dor, o calor, entre outras sensações. Então, diferente de outros sentidos, o tato não é percebido apenas numa parte específica do corpo, mas sim ele é sentido em toda a superfície do corpo, e com destaque para algumas áreas onde nós temos uma maior sensibilidade, como a ponta dos dedos, a palma das mãos, os dedos dos pés, né? Ali a gente percebe um bebezinho explorando o meio externo através da sensação do tato na pontinha dos dedos, ele consegue perceber se o objeto é áspero, se é liso, se é frio, se é rugoso. Então, a nossa pele tem essa capacidade, né, de sensação, principalmente da sensação da dor também, que é um mecanismo de defesa para o nosso corpo. Porque a partir do momento que a dor é sentida, né, você consegue esses estímulos, esses receptores, eles enviam impulsos nervosos para o cérebro identifica aquilo como uma coisa perigosa, nociva, e aí, claro, vai dar resposta como sentimento de dor, né, para você se afastar daquele perigo. A sensação térmica, ela é uma combinação da temperatura com outros fatores meteorológicos como vento, por exemplo. E sabemos que a pele do nosso corpo é o maior órgão que temos e uma fonte importante de informações. Então, como já falamos anteriormente, as sensações relacionadas ao frio e ao calor são ditas sensações térmicas percebidas por alguns corpúsculos que estão espalhados na nossa pele. E algumas regiões do corpo apresentam maior quantidade de receptores relacionados às sensações térmicas, então elas são mais sensíveis a esse estímulo. E ali também nós vamos ter, então, principalmente a parte externa, né? A palma das mãos, a planta dos pés, né? E os impulsos nervosos gerados pelos receptores relacionados ao termorreceptor são mandados diretamente para o sistema nervoso e ele vai reconhecer da onde está vindo aquele estímulo, né? Da onde está vindo aquela sensação de frio ou de calor intenso para que o organismo possa se adaptar a esse ambiente com mais facilidade, né? Nos pigmentos da pele, a gente vai falar que a melanina é uma substância
que é produzida pela epiderme num grupo de células chamadas de melanócitos. E a palavrinha melanina significa escuro, sendo considerado o principal pigmento biológico a atribuir coloração para a pele. Esse pigmento castanho denso, de alto peso molecular, ele tem várias propriedades que beneficiam o nosso organismo. E principalmente pela absorção de raios ultravioletas, os raios UV, e o efeito antioxidante. Ao eliminar os radicais livres produzidos durante a exposição aos raios UV, antes que possam interagir e causar problemas de pele. Então, a pele reage dando um bronzeamento natural ao nosso corpo. A melanina ela não fica presente apenas na pele, ela está presente também na cor dos pelos, dos olhos, está relacionada sendo assim, as pessoas com cabelos claros possuem menos melanina do que as pessoas com cabelos escuros. E é um pigmento importante porque ele protege então a nossa pele contra a exposição excessiva à luz solar. E os melanócitos, então, eles são estimulados a produzir mais melanina e com isso ele protege a nossa pele da exposição ao sol, provoca o bronzeamento. Algumas pessoas não têm melanina no corpo, tem algumas alterações nos melanócitos, nas células que produzem melanina, e com isso elas têm uma deformidade chamada de albinismo, né? Como mostra na figura da página 219, que é a ausência de melanina no corpo, e com isso, então, ele vai, a pele, os pelos, né? A própria íris dessas pessoas tem uma coloração bem diferenciada. Então, são pessoas extremamente brancas e elas são propensas a desenvolver doenças de pele justamente pela ausência da melanina. Falando em pele, a gente vai identificar que existem alguns graves problemas de pele, né? As queimaduras são as principais, as que têm maior destaque. Causam vários graus de dor, bolhas, inchaço e perda, inclusive, de pele. As pessoas que sofrem de queimaduras, tanto pequenas e superficiais, podem apenas, às vezes, resolver limpando esse ferimento com creme e depois usar um creme antibiótico. Mas as queimaduras mais profundas, como as que vocês têm lá na página 220, elas podem causar complicações sérias e aí provocar choques e infecções graves. Então, as queimaduras elas são lesões dos tecidos após o contato com uma fonte de calor muito intensa, pode ser uma brasa, o fogo, o vapor de uma substância, objetos quentes, inclusive o sol, né? Ou pode ser causado também por substâncias químicas, como ácidos, soda cáustica e outras substâncias. E essas queimaduras, elas são classificadas de acordo com a extensão e a profundidade da queimadura. Então, a gente vai ter queimadura de primeiro, de segundo ou de terceiro grau. A de terceiro grau, lógico, é a mais grave, porque ela atingiu todas as camadas da pele e ela vai danificar as células nervosas e a partir desse momento ela pode inclusive danificar vasos e muitas vezes vasos sanguíneos e elas resultam em cicatrizes muito grandes e necessitam um tratamento cirúrgico para solucionar esse problema. E aqui ainda a gente vai ter outras situações, como a presença de manchas da própria sarna, da dermatite, das assaduras, a micose, a psoríase, o próprio câncer de pele. Todas essas doenças, né, gente, esses problemas de pele, eles acabam tendo um grau maior ou menor, dependendo da quantidade de tecido lesionado que está em questão ali. Claro que como existem os problemas, existem tratamentos, né? Então, como fazer, como ter alguns cuidados com a pele? Para manter a pele saudável, o ideal então sempre é banhos rápidos, usando uma pequena quantidade de sabonete. Evitar água muito quente e o uso de buchas para não danificar as células da pele. Para proteger a pele contra queimaduras provocadas pelo sol, é indispensável a utilização do filtro solar de no mínimo fator 45 todos os dias, independente de ter sol, o dia estar mais nublado, a importância do fator solar para proteger a pele dos raios ultravioletas. E uma boa alimentação, principalmente ingestão de 2 litros de líquido por dia, é uma ótima combinação natural para evitar problemas de irritação na pele, bem como o bom funcionamento desse órgão.
E aí nós temos as atividades da página 226, 227 para fazer na própria apostila. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer a correção dessa atividade. Então, um grande beijo a todos e até mais.